Eu queria entender como é que o governador de um dos maiores estados do Brasil, que é Minas Gerais, tem a mentalidade infantil de fazer uma postagem como essa aqui em suas redes sociais. É escritor especial do senhor. Pra quem não sabe, esse aqui é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né? Tudo bem que é da corda aí de Nicole Espetinha Ferreira. Ele fez essa postagem aqui, eu vi na internet, falei, não, vou lá nas redes sociais dele saber se é verdade. Pra mim não é porque é inteligência, feita com inteligência artificial, pode ser que, né? Esse aqui, né, é o Insta dele, a postagem aqui, ó. Ele mesmo postou isso aqui. Mentalidade de uma criança de quê? 10 anos, senhor já, deve nem que pentelho mais, deve ter caído tudo pela idade. Fazer uma postagemzinha dessa. Aí na postagem tá escrito, vendo o bebê reborn, governo Lula, custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo. Aí eu lhe pergunto, que moral um cara que tava fazendo um videozinho, comendo banana com casca, dizendo que casca era bom, né? Se eu tivesse dado pra tacar essa casca na tua cara. Tem pra fazer uma postagem ridícula. Alexandre, prende. Ah, ditadura, prende. Enfim, espero que o governo Lula tome uma providência, porque se fosse o lado de cá fazendo com ele, acabou. Meu Deus, perseguição. Aí explode. Lula, vai pra cima. Em outro vídeo nós constatamos, inclusive, que Zema e todos os bolsonaristas, Nicolas, Bolsonaro, eles não vivem na realidade concreta. Eles vivem numa realidade própria, paralela, que não é uma realidade, é uma ficção. Eles têm uma vida fictícia. E vejam só a que ponto chega esse Zema, que é um idiota, é um completo imbecil, despreparado, não tem proposta nenhuma, endividou Minas Gerais, tá quebrando Minas Gerais, tá precisando do governo federal, e mesmo assim fica cuspindo no prato que comeu, e depois come no prato que cuspiu. Zema, além de não ter nenhum projeto, é um lacradorzinho. Ele é como o Nicolas, como todos esses outros que vivem apenas de lacração na internet. Eles não têm nenhum projeto para o Brasil. Antigamente a gente falava, você quer aparecer? Põe uma melancia no pescoço. Eles fazem de tudo para aparecer, nem que para isso eles sejam ridículos. E são ridicularizados, né? Os únicos que... você vê, olha o mundo que vive o Nicolas. Ele compartilha, né? Ele reposta essa coisa patética que o Zema fez. É outro babaca. Eles estão com sérios problemas mentais, eles não têm conexão mais com a realidade, eles estão vivendo em um mundo completamente diferente do nosso. O Zema, com essa boneca reborn, combina, porque você também é como se fosse um boneco reborn, você é um mero objeto decorativo. Assim como a boneca, o teu cérebro, Zema, é também inanimado. Assim como a boneca, você é um ser estático, imprestável, que não faz nada. Assim como a boneca, os teus eleitores acham que você tem sentimentos, eles acham que você tem inteligência, eles acham que você governa, igual as mães das bonecas reborn. Eu nem gostaria de estar falando sobre o Zema, porque ele é tão insignificante, ele quer ser presidente, não tem a mínima chance. É um bobão, é um tolo, é um tonto. Como dizia meu velho pai, é um bobo alegre. Come banana, parece que o bonequinho... Nós não queremos dar sugestão do que você deveria fazer com esses objetos. Nós não queremos dar sugestão, mas você sabe. Ô Zema, vai ler um livro, aprender a administrar, procura conhecer o que o Lula fez em outros mandatos dele e tenta evoluir. Você é muito otário, você nos dá uma vergonha alheia que é horrível. Toda vez que você aparece assim, eu tenho vontade de eu enfiar a cabeça na terra, porque quem se toca sente vergonha por você. Agora, como você não tem o mínimo semancol, você continua fazendo essas palhaçadas, você parece um bobo da corte. Quer espetacularizar as coisas, parece um palhaço do bolsonarismo. Vai cuidar das tuas lojinhas, meu, para de ser chato. Nossa, que sujeito repugnante. Agora, tudo que eu tô falando, vocês podem falar assim, poxa, o cara é de esquerda, tem bronca. Não é por isso. Vejam, por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro desvia milhões dos nossos cofres públicos para resgatar um navio que nunca foi resgatado. Hoje é um navio fantasma. E ele gastou nosso dinheiro para isso. Um sujeito desse vive na realidade? Então vejam, Nicolas, Zema, agora Bolsonaro. Vejam, né? Vai complicar para Bolsonaro. Pagou 18 milhões para resgatar um navio fantasma que nunca foi resgatado, que naufragou com bois vivo e até hoje esse navio nunca foi resgatado. Ele contratou uma empresa e nada. Já eu explico. O Ratinho voltou a usar o seu programa no SBT para desinformar, né, galera? Para dizer que a Polícia Federal não prendeu ninguém nessa operação aí do INSS. Ao contrário, a polícia já prendeu 6 pessoas e já afastou aí 6 servidores, né, galera? E ele ainda fala que o governo teria que procurar, né, esses institutos aí que fizeram esse esquema aí. Mas para que o governo vai procurar os institutos? O governo tem que procurar as pessoas que foram, né, galera,
que passaram aí que foram lesadas. Segundo vem trazendo matéria da Folha, governo Bolsonaro pagou 12 milhões para a remoção de navio que naufragou, né, galera? Mas barco segue submerso, o barco ainda segue atolado, né? Vamos aqui. O governo federal, na gestão de Jair Messias Bolsonaro do PL, contratou uma empresa por 44,6 milhões para a retirada de navio que naufragou na região de Barcarena, né? A 40 quilômetros de Belém, carregado com bois vivos. 4.900 bois vivos. O governo chegou a pagar 18,1 milhões à empresa em 2020 e em 2021, como mostra dados públicos do portal da Transparência. Mesmo assim, quase 10 anos depois do naufrágio, né, galera, a embarcação segue afundada. Segue aonde é, lá no Pará. Segue lá ainda. Nada foi feito. Bolsonaro deu 18 milhões e o navio continua debaixo d'água. Deputado Nicolas Ferreira, defensor de bandido, sai de Brasília para vir para Belo Horizonte para poder, presidente, pressionar a favor de um projeto de anistia de terroristas que invadiram e destruíram a nossa capital. Por mais que aqueles que se dizem patriotas, tudo aquilo que eles queiram e querem fazer é destruir o nosso país para a gente poder virar uma nação subordinada aos Estados Unidos. E isso a gente não vai deixar. Que palhaçada que é essa, Zema? O Lula tá pagando as suas contas e você tem coragem de falar mal do presidente? Cara de pau, hipócrita, deveria saber governar melhor o Estado. E ao invés desse deputado tá aí, lutando pelo povo, contra os pedágios, tá aí passeando pela Câmara. Logo ele que se diz um liberal, contra os impostos. Mentira! Hipocrisia. Zema tira a comida do povo mineiro para dar para os amigos empresários. O meu Zema tentou acertar o presidente Lula nas redes sociais, mas acertou o próprio pé. Isso aconteceu porque o governador de Minas Gerais fez uma brincadeira muito mau gosto na internet. E os internautas não perdoaram. Ele utilizou duas situações, né, que os internautas estão comentando e é muito delicada. A primeira é bebê reborn, né? Esse bebezinho aí que as pessoas estão pegando, estão criando, está tendo a maior polêmica. Até o governo já entrou nessa história. Ele pegou um bonequinho, um bebê reborn, com o rosto do Lula. Não se sabe se é de verdade ou se sabe se foi internet, né, inteligência artificial. Sei que ele falou, tirou uma foto com esse bebê e colocou o seguinte: vendo o bebezinho reborn de Lula, se apertar faz caquinha. Quando ele falou uma coisa dessa, ele postou nas suas redes sociais, ele achou que ia tirar risadas, gargalhadas das pessoas. Mas foi o contrário. Seus seguidores começaram a colocar frases com lição de moral. Tipo, governador, a gente está passando por uma crise muito ruim, tanto aqui no estado como no Brasil. Não cabe um governador fazer esses tipos de brincadeira na internet. Isso não é coisa de governador. O outro falou assim, incrível, né? Quando aconteceu aquela tragédia aqui em Minas Gerais, Lula estava aqui todo dia quase, ajudando a gente, aparando as famílias, e ninguém falou nada. Aí agora, só porque você acha que vai concorrer à presidência, você está fazendo isso? Ainda teve também as mães, né, e os pais de bebê reborn que ficaram muito chateados com a brincadeira, foram em cima dele com tudo nas redes sociais, lá nos comentários, xingando ele, falando que ele não respeita esse pessoal que, né, que tem bebê reborn, que leva a sério. Enfim, o governador de Minas Gerais achou que ia fazer gracinha na internet, que ia lacrar, passou por palhaço. Senta aí que hoje tem polêmica. Vamos falar dos bebês reborn. Por que tem adulto cuidando de bebê, boneco, como se fosse gente? Primeiro, o que são esses bebês reborn? São bonecas e bonecos hiperrealistas, que tem até um cheirinho, alguns deles têm pequenos movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, e virou uma febre, tem tudo que é canto, tem muita gente tratando disso com bastante humor, com ironia, e tem gente levando muito a sério essa maternidade ou paternidade de bebês reborn, ou bebês bonecos. Vou deixar claro que cada um faz o que quer da vida. A questão é que está tomando uma proporção que, eu acredito, inimaginável. Está se tornando um fenômeno social. Tem até gente disputando guarda compartilhada de bebê reborn. Teve um padre influencer que já avisou que ele não batiza bebês reborn. E todo esse fenômeno chegou, inclusive, ao Congresso. Estamos diante de um fenômeno social novo. E o que o Congresso já começou a discutir é que quem está com um desses bebês reborns numa fila não tem prioridade. Tem projeto que está pensando em oferecer uma assistência mental a essas pessoas que são mães ou pais de bebês reborn. O que vocês acham deste tema? Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. O prefeito de Sorocaba acabou de anunciar que vai dar bebês reborn para todo mundo de Sorocaba que quiser um bebê reborn. Ele disse que agora é o novo programa do governo, que todos sábados e aos domingos, em uma praça que fica em frente à prefeitura, vai ter um evento para bebês reborn. Ele disse que vai ter o teste do pezinho, disse que vai ter médico para cuidar do bebê, vai ter inscrições para escolas públicas, inscrições para creche, tudo. Que nenhum pai ou mãe de bebê reborn de Sorocaba vai ficar sem atendimento. Ele disse que Sorocaba é uma cidade diferente e respeita o gosto de todo mundo. As pessoas nas redes sociais vieram perguntar para ele se esse dinheiro que vai ser tirado aí, né, de uma coisa que poderia ser útil para colocar nessa brincadeira de internet só para ganhar like e ficar mais famoso do que ele já é, que já é conhecido como o prefeito TikTok,
perguntando se faz parte daquele dinheiro que a federal está atrás lá, que parece que ele e um grupo dele fizeram aí uns desvios financeiros, né? Ah, ele ficou possesso, ele ficou com raiva, ele disse que estão desrespeitando os pais de Bebê Reborn, que não estão respeitando e que isso é algo sério e deve levar a sério. E ele ainda disse mais, quem morar em Sorocaba e não tiver um Bebê Reborn e tiver vontade de ter um, pode ir pra prefeitura do mesmo jeito, sábado e domingo, que lá terão bebês reborn pra você passar um dia com eles sem problemas, pagos pela prefeitura. E aí, o que você tá achando dessa iniciativa de um prefeito de uma cidade em relação aos bebês reborns? Oi pessoal, tudo bem? Eu venho aqui pedir para que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário ajude o Lula, tá chegando o Natal, deixar o Lula passar o Natal com a família dele, os filhos, outros na cadeia junto. Eu vou me apresentar para a prisão, mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes. Eu tô pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. E aí, Bi, cadê sua coragem? Cadê você, toda empoderada, armada, correndo atrás de um cidadão no meio da rua, com um revolvinho na mão, se achando a toda poderosa? Queria ver a tua cara agorinha, viu? Ô Zambeta, espanhola, Anabelle. Pena que eu não sou o Lula, viu? Porque o Lula é um diplomata, né? O Lula é uma pessoa resiliente, o Lula é um ser humano evoluído. Ah, bicha, porque se sou eu gravava um vídeo agorinha, no mesmo tonzinho e deboche que o seu, que eu sou dessas. Eu não sou Jesus Cristo pra dar outra face não, tá? Aqui, bateu, levou. Adorei, babei. Eu já postei muita coisa aqui dele, eu adorei nota 2. Quem não segue ainda, vai lá e segue. Eu acho esse cara fantástico. Vou botar mais um trechinho aqui de um vídeo dele sobre Carla Zambelli. O cara é genial. Eu adoro. Quem não seguiu, vai lá. Adorei nota 2. Vou deixar o arroba aqui. Vou botar um pedacinho do vídeo dele, depois tu vai lá no TikTok dele e prestigia esse cara, porque ele é muito bom. Dia muito triste, por favor, respeitem a dor do cidadão de bem. Carla Zambelli vai ser presa. No Rica. Em consideração a essa guerreira do Jair, vamos fazer 1 minuto de chacota. É verdade, a boneca Emília do bolsonarismo, sítio do Punhal Verde e Amarelo, foi condenada por unanimidade a 10 anos de prisão. Ela não faz ideia do que seja unanimidade, os advogados vão ter um trabalhão pra explicar. O curioso é que ela não está sendo presa por sair armada na rua perseguindo um homem negro. Aparentemente, para o Estado brasileiro, esse é um crime menor. A afilhada do Moro está sendo encarcerada por um plano genial, que só podia ter saído dessa cabecinha magnífica, ou seja, do vácuo absoluto. Acompanha o raciocínio dessa trufa de estupidez. Com a ajuda de um hacker, ela pretendia inserir sorrateiramente no sistema do Conselho Nacional de Justiça um mandado de prisão falso para o Alexandre de Moraes. Uau. E em algum momento essa jumenta de fogo imaginou, sei lá, que um oficial de justiça fosse ver esse documento e fosse pensar: nossa, uma ordem de prisão nada suspeita para o Xandão. Deixa eu correr lá no STF para prender o careca. Eu concluo que ela estuda estratégias assistindo os vilões do Scooby-Doo. Claro que eu fico triste, afinal ela é uma pessoa que desafiou a medicina. Eu fiquei sabendo que na gravidez a mãe dela ingeriu muita cerveja de cianureto, fumou cigarro de plutônio e deu... Vai ali na página dele e assiste esse vídeo completo. Vale a pena. Adorei nota 2. Esse vídeo que eu vou te mostrar agora foi feito por Pedro Campos. Pedro Campos é um político que eu tenho o maior respeito e admiração. Esse vídeo aqui conta muito sobre o que Nicolas Ferreira não te contou no vídeo dele. Dá pra confiar em quem diz querer seu bem e esconde muita coisa de você? O deputado Nicolas Ferreira gravou um vídeo cheio de omissões e meias verdades para te contar uma grande mentira, que ele, o Bolsonaro, defende os aposentados. Para restabelecer a verdade, deixa eu te contar o que Nicolas não te contou. O escândalo no INSS tem mais de 10 entidades suspeitas. Nicolas intencionalmente se limita a citar apenas 2, a CONTAG e o Sindinato. Mas o que ele não te conta é que estas 2 entidades aumentaram mais suas receitas nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro do que nos 2 primeiros anos do governo Lula. Você entendeu certo. O sindicato que tem o irmão de Lula como vice-presidente cadastrou mais aposentados no governo de Bolsonaro. Mas se os sindicatos petistas cresceram mais no governo Bolsonaro, por que Nicolas não te contou quais sindicatos realmente fizeram o roubo dos aposentados aumentar agora? Eu vou te falar quem são as 4 entidades que mais cresceram nos últimos anos e te explicar por que ele não te contou isso. A entidade que mais cresceu foi a Conafé. Ela sozinha aumentou em 330 milhões sua arrecadação nos últimos 2 anos. A Conafé é presidida pelo empresário do agro, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo em Sergipe, na Paraíba e no Piauí, propostas por deputados do PSD, republicanos e PP. Pois é, se não tem PT, ele não te conta. A segunda entidade é a Ambec. Essa também cresceu mais de 300 milhões e é ligada a Maurício Camisotti, um velho conhecido dos jornais. Esse é o mesmo Camisotti que estava envolvido em vendas suspeitas da vacina Covaxin para o governo Bolsonaro. Se tem Bolsonaro, ele também não te conta. A terceira entidade é a APEM, que cresceu mais de 200 milhões e foi comandada por Cecília Rodrigues Mota, através da sua testa de ferro, Sara Geslani. Sara disse que era faxineira na hora de tirar o seu passaporte e usou esse mesmo passaporte para ir com Cecília para Dubai em 2023. Mas no ano anterior ela tinha um cargo comissionado na prefeitura de Caruaru, comandada pelo PSDB.
Bom, se não tem Lula, você já sabe que ele não te conta. A quarta entidade é a CBPA. Ela cresceu mais de 180 milhões e é presidida por Abraão Lincoln, ex-candidato a deputado federal pelo partido do governador Tarcísio de Freitas. Por isso, ele também não te contou. Cada uma dessas 4 entidades sozinhas cresceu mais no governo Lula do que a CONTAG e o Sindicato juntos. E essas 4 entidades somadas explicam quase metade do aumento naquele gráfico que Nicolas usa para jogar todo o problema no colo da esquerda. Não dá para confiar em quem esconde tanta coisa de você. Mas não para por aí. Nicolas também não quis te contar que foi Bolsonaro quem sancionou, sem vetos, a lei que retirou o controle sobre os descontos no INSS. Se já não bastasse tudo isso, Nicolas usa os consignados para falar que... Eu com 70 anos de idade, quando era 40, meu filho. Xandão, eu autorizo. Todo o Brasil autoriza. 40 anos. E nós, como Minha Casa Minha Vida, queremos dar a vocês o direito de ter um ninho de vocês para construir a família de vocês com amor que Deus espera que todos nós criamos a nossa família. Quem quer apostar comigo que nas próximas semanas a oposição vai começar a querer descartar a CPI mista sobre o caso do INSS? Alguém aqui quer apostar comigo? Com as coisas que estão sendo descobertas? Eles não vão insistir nisso por muito tempo. Bolsonaro diz que vai morrer na cadeia se for condenado por tentativa de golpe. Você promete, Bolsonaro? Promete pra gente? Vai? Mas eu acho que você deveria parar de mimimi, porque eu não sou coveiro, e você tá com atitude de marica. Melhore. Mas a gente sabe que isso aqui é tudo um teatro, e do teatro ruim, novela da Rede TV que deveriam fazer. Isso aqui é uma atitude da direita. A direita, ela é como o leão, elas rugem, eles são fortes, eles podem fazer tudo, são donos do mundo, mas quando a casa cai, quando o trem aperta, sabe o que eles fazem? Eles são doentes, eles são frágeis, é o sistema que quer derrubar eles, aí eles inventam doença, inventam laudo. O exemplo aqui é o Bolsonaro, que faz isso desde a fakeada. A Carla Zambelli, aí foi condenada a 10 anos, falou que tem os laudos que ela é doente, que ela não pode ser presa, que ela não aguenta prisão. Fernando Collor de Mello, mesma coisa. Preso, falou que tá doente. É uma coisa, não pode ver o trem apertando que as doenças aparecem. Apoia a ditadura, apoia a tortura, mas não aguenta uma cadeia. Ô, povinho fraco. Nah. Isso aqui os entreguistas não te dizem. Isso aqui a imprensa comprada pelos americanos e pelo poder, pelo dinheiro não te diz. Isso aqui a extrema-direita, os bolsonaristas não te diz. O nosso país é completamente cercado por bases militares dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Cercaram o nosso país como se eles fossem donos da nossa nação. E para isso tem dentro do nosso país pessoas que são lambibotas, pessoas que se deixam achatar por nações que se acham donos da nossa nação. Tá aqui, ó. Isso aqui são bases militares da OTAN. Além disso, governos anteriores entreguistas já entregaram nossas bases militares de Alcântara. E agora o Trump quer mais base militar, que a base militar em Natal, em Fernando de Noronha. Lula já disse não. Mas precisa que o Congresso diga não. Esse Congresso bolsonarista, cheio de gente da direita, que bate continência para essas nações que se sentem donos do país. Isso a imprensa não te fala, né? A imprensa te joga para tu admirar o McDonald's, para tu achar que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, para tu viajar para a França, para tu viajar para o Reino Unido, mas eles se sentem donos. E para você ir para esses países, você passa por um check-up. Falta até pedir DNA, porque né, brasileiro para eles, gente, é escravo. Brasileiros para eles é gente de baixo nível. É assim que essas nações encaram. Aqui, ó, cercada. E por isso que eles odeiam Lula. E por isso que eles têm aliados aqui contra Lula. Sabe por quê? Vou te dizer por quê. Sabe o que Lula fez? Simplesmente mudou o marco militar aqui. Lula inaugurou a primeira e maior fábrica de produção de jatos supersônicos na América Latina. Sabia disso? Aqui no Brasil. O Brasil inaugurou uma indústria que vai produzir jatos supersônicos de ataque militar. Jatos que vão fazer ataques militares, caças de ataques militares, com alta tecnologia, tecnologia de ponta. Isso em parceria com com a Suécia, né? Com uma base militar da Suécia. Eles estão em parceria. E o Brasil está produzindo. O primeiro país da América Latina a produzir uma quantidade absurda de jatos, de caças supersônicos. Aí. Por isso que eles estão internamente incomodados. Por isso que o Trump quer as nossas bases militares. O Brasil quer a liberdade. O Brasil quer ser livre. O Brasil quer fazer comércio com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer só sair dessas amarras aqui de anos e anos e que vem mantendo o nosso povo escravo e pobre. Trump disse que as bases militares são deles, construídas na Segunda Guerra Mundial. A cascata da Segunda Guerra Mundial. Eles acham que tem direito histórico. Olha como é. Inimigos que dormem do lado. Inimigos que moram próximo. Inimigos que cercaram o nosso país achando que são donos. E eles querem tomar. E por isso que Lula vai para a China, vai para a Rússia, vai se aliar a nações que podem nos defender, né, desses que ainda se dizem da OTAN. A mesma OTAN que destruiu
que destruiu a faixa de Gaza, a mesma OTAN que destruiu a Ucrânia. São os mesmos. Não estão interessados no povo. Eles querem poder, minério, entendeu? Mas encontraram uma pedra no sapato deles, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Lula pode ser tudo, pode ser o que vocês quiserem esculhambar com Lula. Mas ele é altamente inteligente, é um estadista e sabe negociar.